para mais uma reflexão. Agora vamos ler nesta tarde, vamos ler do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 4, no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Agora vamos falar um pouquinho desses pontos que André Luiz colocou, que servem muito para mim também. Ele começa que no recinto doméstico deve aí começar a bondade no campo doméstico e a caridade começando de casa. Educação começa em casa, sempre se fala, educação moral do mesmo modo. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. E nós temos muito, notamos muitas pessoas com essa mania. Olha, dentro de casa, aí eu solto os bichos meus, que lá eu sou quem eu sou, a máscara cai e lá eu fico à vontade, e se eu tiver que gritar, eu grito. Mas quem está ouvindo o grito está se sentindo bem com isso? Eis a questão, não é? Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Do mesmo modo que a gente pode gritar com palavras e o outro não gostar como nós, não vamos gostar do outro gritando conosco. Usar também os pertences caseiros, fazendo muito barulho, fazendo estardalhaço. Às vezes uma pessoa está no quarto deitada, acabou de chegar de um trabalho, a esposa acabou de chegar no trabalho, o marido já está em casa e de repente ele vai fazer algo, a mulher está descansando, faz um barulho danado, Ou também o contrário pode ocorrer, E quando se tem crianças, o que fazer? As crianças fazem barulho, aí é preciso percebermos aquilo que eu estudei na faculdade de pedagogia, quando eu fiz, que se dê aí de 15 a 20 minutos de atenção à criança, brinque-se com ela, treta-se com ela, inteire-se nessa brincadeira e faça da brincadeira ali, nesse lúdico, a educação e também o momento de estar se divertindo com essa criança. Os filhos, netos, sobrinhos agradecerão, com certeza. E assim se evitará a questão do barulho. Que tal aquela brincadeira, O coleguinha está dormindo. Ou uma boneca, um boneco, olha, está dormindo, não pode perturbar. Vamos respeitar o sono, dele ou dela. Um exemplo simples, mas de importância para este momento. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Olha quantas vezes nós vemos em casas de nossos familiares aquela questão de uma preocupação de que fulano vai chegar, a comida não está pronta. E precisa a mesa estar toda
ali organizada, né? Porque fulano vai chegar e já chega, né? Que o estômago de fulano ou de fulana fala mais alto, e então se a pessoa vira um bicho, se irrita, né? Para poder ter o seu alimento imediatamente. Olha que coisa complicada, que faz com que agrave as preocupações da família, deixe pessoas ansiosas. Portanto, você pai, você mãe, você tio, você tia, você avô, você avó, procurem colocar para as crianças, para os adolescentes, a questão deles se servirem, né? Não façam com que eles venham a estar sendo servidos, porque é preciso colocar em família justamente o que significa a palavra família, que é servir. E que um sirva ao outro, fazendo então por si, e assim fazendo por si, neste caso, de servir alimentos, está servindo ao outro, não agravando preocupações familiares e dispensando outros de mais uma função desnecessária tantas vezes. Colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa, escutar com atenção, colaborar na solução do problema e não se queixar. Meu Deus, mais um problema que eu tenho. Nossa Senhora, a pessoa veio aqui com mais um problema, já chega da rua trazendo problema, não sabe deixar ninguém em paz. É como fala o Dalai Lama, não permita que a irritação do outro tire a sua paz. Faça você a sua paz. E aí você terá paz. Escutando e não se alterando na queixa, buscando realmente solucionar o problema, colaborar para a solução do problema, você ficará cada vez mais tendo olhares para você no sentido de que fulano, cicrano realmente consegue alcançar o sentido do que estou dizendo. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Tem gente que faz um estardalhaço na hora que está comendo, não é? Tem gente que quer alardear que é o momento de estar comendo, tem gente que tem prazer em fazer isso, né? E hoje nós temos muito essa questão do vamos comer e antes de comer tiramos fotos, né? Estamos em um restaurante, estamos com uma comida diferente em casa, tiramos fotos e ali estamos colocando muitas vezes não aquela foto de um carinho de algo que preparamos para alguém e queremos assim dar um exemplo para que outros possam fazer a mesma coisa, mas muitas vezes estamos ali simplesmente tirando as fotos para dizer que fomos a tal lugar, que saímos, e se vêem fotos de casais sorrindo e dentro de casa não é esta a realidade. Conversa edificando a harmonia. Conversar. Quanta falta faz um diálogo em família? Quanta falta faz um diálogo no lar? Eu particularmente sou um agraciado, porque com os meus pais sempre houve diálogos, há conversas, com os meus sobrinhos, com as minhas irmãs. Há essa conversa com a minha esposa, como nós dialogamos bastante, como temos essa sintonia, essa preocupação um com o outro. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Eu me lembro de uma palestra do ex-frei católico Leonardo Boff, que ele colocava o seguinte: olha só, um ponto de vista muitas vezes é só a vista de um único ponto, que é o seu mesmo, é a sua própria opinião que você considera a verdade absoluta. Logo, nós podemos e devemos sim colocar a renúncia do nosso ponto de vista. De que forma? Buscando um meio termo, um equilíbrio,
e refletindo, será que o ponto de vista da outra pessoa não tem realmente a sua validade? De repente não é até muito mais racional, muito mais lógico, muito mais sensato do que o meu? Ou nós vamos nos prender ao orgulho de não cedermos, porque esta é a minha opinião e eu não mudo? O homem sábio muda de opinião. A mulher sábia, ela se edifica porque ela sabe mudar de opinião. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Muitas vezes a pessoa está com a cabeça quente, está cheia e não consegue raciocinar, nos fala alguma coisa e de repente uma palavra que nós dissermos em serenidade, ela acalma e resolve, porque nós vamos ver como aquela palavra calma vai resolver o que estava sendo feito como uma tempestade num copo d'água, como se diz, estava sendo feito dessa forma, estava se fazendo uma tempestade em um copo de água. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Difícil muitas vezes essa prática, não é? Principalmente em família, que nós ficamos apontando, viu fulano, viu cicrano, olha o que cicrano, o que fulano fez, veja fulaninha o que fez. Calarmos nesse ponto é difícil, mas será um bom exercício para não mantermos nossos lares envoltos em energias negativas, em pensamentos negativos. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Pois é, estamos agora neste momento do coronavírus, Covid-19. E falhamos muitas vezes em exagerar, né, em relação às informações, em relação às colocações a respeito. E todos nós já temos a consciência do que deve ser feito, que é a prevenção. Quem precisa trabalhar, trabalhe usando de prevenção, usando as máscaras caso estiver gripada, usando luvas, se necessário for, tendo álcool gel no local de trabalho, ou tendo a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão. Chegar na casa, colocar as roupas para lavar, tirar os sapatos, colocar também para serem higienizados. Passar álcool, né, um papel higiênico, um paninho, um papel toalha, ou com álcool gel, passar levemente ali na capa do celular, passar, né, nas frentes, nas costas da capa do celular, passar levemente no celular, passar na película de proteção, a fim de evitar danificar o aparelho, mas também buscando higienizá-lo. Fazendo uma alimentação que aumente a imunidade, né? Temos o nosso vídeo lá, coronavírus, recessão econômica, né? Prevenção e recessão econômica, onde eu falo lá no YouTube das questões, né, de alimentos e de exercícios físicos que fazem aumentar a imunidade. E falar o estritamente necessário também é higiene. E se a gente fica o tempo todo falando da doença, nós vamos ficar pensando nesse vetor, até que ponto nós não poderemos estar também atraindo esta doença. Não que nós queiramos ficar doentes, mas podemos não ficar doentes do coronavírus, mas podemos ficar doentes em nossa saúde mental. Tomemos os devidos cuidados, então devemos higienizar-nos e buscarmos informações concretas, científicas, sem apelos emocionais, com informações científicas, e assim nós agirmos diante dessas informações que a ciência nos traz. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que compartilham a existência. Às vezes uma coisa simples. Às vezes o marido
está lá, ou o filho, ou a filha, não faz nada em casa. A maioria das vezes nada faz, mas de repente vai, em um momento arruma uma cozinha, limpa a casa, limpa um banheiro, faz alguma coisa. Tira o cocô do gato, do cachorro, faz alguma coisa. E aí vem aquela palavra desanimadora. Ah, mas isso aí é mais que obrigação, deve fazer mesmo, quase nunca faz. É a tendência que nós temos. Ao invés de nós elogiarmos, a fim de, a partir desse ato de inteligência emocional, né, de elogiar o trabalho que o outro fez, nós estimularmos aquela pessoa a buscar perceber o quanto isso tem valor. E também elogiarmos, procurarmos detalhes para aquela pessoa que sempre faz as coisas em casa. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica com censura, seja quem seja. Muitas vezes nós estamos conversando em família e apontamos críticas, né? Seja a pessoa que é a nossa interlocutora, seja a pessoa outra que não está presente e que nós começamos a falar. Mas fulano assim, cicrano assim assado. Caminho também difícil. Todos esses caminhos que André Luiz coloca aqui não são fáceis. Não são fáceis porque, se nós observarmos bem, que os espíritos superiores falaram a Kardec, que as duas chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, estão presentes aqui nas nossas ações. Se nós praticarmos o que André Luiz aqui está falando em família, nós vamos começar a praticar de verdade o que ele diz aqui no primeiro item: bondade no campo doméstico e a caridade começando de casa. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Sem estragar a tranquilidade dos outros, porque às vezes a gente vai sair, tá com pressa. Calma aí, fulano, eu tô com pressa. Começa a bater porta, pega, ai meu Deus, esqueci isso, esqueci aquilo, e bate porta e cai chave, pega e vai beber uma água antes de sair, deixa, entorna a água, causa transtornos, ou começa a falar muito alto. Basta apenas dizer, olha, depois conversaremos e agora eu preciso verdadeiramente sair, tenho um compromisso sério, é uma urgência que eu preciso atender. E assim nós não vamos estragar a tranquilidade. Ninguém como nós não gostaríamos que a nossa tranquilidade fosse estragada. Não vou falar aqui que isso seja fácil de ser feito todo dia, toda hora, mas é um exercício que nós devemos ter. Que esse vídeo possa colaborar com vocês e qualquer pergunta, pessoal, pode colocar aí nos grupos do WhatsApp onde eu vou compartilhar esse vídeo. Coloque aí que amanhã estarei aí então respondendo a perguntas. Pode ser sobre esse vídeo, pode ser perguntas aí sobre o Espiritismo. Vamos aproveitar esse momento então de quarentena para nós estarmos estudando o Espiritismo, né? Vamos deixar essas questões espirituais nesse momento falarem mais alto em nós. Essa é a minha proposta de agora. Um carinho para todos vocês.